Olha, e apesar da boa avaliação do presidente Lula, uma das pautas do novo governo que tem chamado a atenção é o cenário ambiental. Nesta semana, artistas que votaram no presidente Lula nas eleições de 2022 se uniram em um vídeo para pressionar o governo contra o desmonte das políticas ambientais. Sobre esse assunto, eu vou receber agora, aqui no nosso estúdio, ao vivo, Vitor Andrade, que é cientista político. Vitor, boa noite para você, seja bem-vindo. Boa noite, Jordevar, tudo bem? Tudo bem. Que avaliação o senhor faz dessa pesquisa? Então, iniciando sobre a pesquisa, a gente pode ver que o índice de bom ou ótimo, ele se manteve relativamente estável, mas o de ruim, ele aumentou. Então, isso demonstra uma habilidade do presidente Lula em uma política bem estabelecida, no caso, de conversa com a sociedade, com os demais setores. Uma política que podemos ver que melhorou, tanto que uma boa parcela do eleitorado que votou no ex-presidente Jair Bolsonaro aprova o presidente Lula atualmente. Isso é uma questão boa para o governo e é algo que a gente tem que ficar de olho. Tem um cientista político americano chamado Anthony Downs. Ele caracteriza o eleitor de uma certa forma chamado racional. Para ele, o eleitor é racional segundo fins e nós podemos ver por meio dessa pesquisa que o eleitor realmente não está interessado na briga de esquerda e direita. Ele está, sim, interessado num governo que contribua para a produção econômica, para o desenvolvimento e para que o cidadão possa, sim, melhorar a sua qualidade de vida. O cidadão quer, antes de tudo, uma melhora na qualidade de vida e um governo estável, não essa briga de esquerda e direita que a gente viu nos últimos anos. Pois é, um detalhe que chamou a atenção nessa pesquisa do Jornal o Globo é que a parte do eleitorado que votou em Bolsonaro no segundo turno está aprovando o governo. Como é que o senhor vê isso nos próximos meses, essa ação do governo em relação a essas pessoas que antes eram oposição, mas agora estão mais próximas? Então, Jordevar, a gente tem que ver que o eleitor, como um ser racional, ele não é emocional. Tem uma outra perspectiva da ciência política que, sim, julga o eleitor como um ser irracional, que olhou o santinho e disse, vou votar nesse. Me pediram para votar e vou votar nesse. Não, tem uma outra parte da ciência política que julga como racional. Sendo racional, o eleitor ele não é fanático. Nós vimos os fanáticos no dia 8 de janeiro. Esses fanáticos, eles mostraram a cara que nem aquela senhora de Santa Catarina, de Tubarão de Santa Catarina. Aquela é a figura do eleitor que é fanatizado pelo ex-presidente Bolsonaro. A maioria dos eleitores que votaram no ex-presidente Bolsonaro e que votaram no atual presidente Lula não são fanatizados. São eleitores racionais que buscam, sim, a melhora da sua vida e viram nesse projeto de poder o mais interessante para o Brasil atual. Mas o governo enfrenta problemas na questão com relação às pautas ambientais. Nós temos marco temporal que foi aprovado pela Câmara, vai para o Senado, temos o julgamento no Supremo, nós temos a questão indígena, que é muito importante e que está sendo discutida de uma forma mais profunda agora. E esse entrave pode prejudicar o governo? Pode sim. E é muito, muito importante que isso seja resolvido logo, porque nós estamos falando de populações indígenas extremamente vulneráveis e, felizmente, o governo conseguiu reverter no Senado a manutenção dos ministérios e da organização tal como ela foi planejada para esse ciclo de 4 anos de governo, o que felizmente é uma vitória para o governo. Entretanto, o marco temporal está em discussão, a PEC 470 também está, e nós vimos que os ministérios dos povos indígenas e do meio ambiente tiveram um retrocesso muito grande, não muito grande, mas assim, perderam várias atribuições que passaram para o Ministério da Gestão e Inovação e para o Ministério da Justiça, como a demarcação de novas terras indígenas e também a política de cadastramento rural, que também é importantíssima para o governo saber como anda a questão das comunidades no campo. Vitor, eu convido o senhor para permanecer com a gente, porque daqui a pouco nós vamos falar também sobre 2 outros aspectos importantes, a questão da redução no preço do carro popular e também do Renegocia, né, que é para exatamente trabalhar aquelas pessoas que têm muitas dívidas. Daqui a pouco o senhor volta com a gente, pode ser?
Volto, claro. Muito obrigado, Jordemar. Até mais. Tá certo. Vamos seguindo aqui com o nosso Jornal Brasil Hoje. Gente, em meio a esse cenário, indicadores recentes apontam para um panorama mais positivo na economia brasileira. O governo anunciou 2 programas com potencial de estímulo ao consumo que agradaram os investidores. O pacote de estímulos tributários para baratear veículos novos e também o sistema de renegociação de dívidas, chamado de Desenrola. Por isso, a gente volta a falar com o cientista político Vitor Andrade sobre esse cenário econômico. Vitor, esses 2 pacotes aí, o que o senhor acredita que pode render para o governo e também para os brasileiros de uma forma geral? Então, Jordevar, esses 2 pacotes eles são muito interessantes para a gente conseguir alavancar a economia brasileira. O que a gente tem que tratar sobre esses 2 pacotes? O primeiro, que é o de incentivo à indústria automobilística, ele gera renda e gera valor de muitas formas. Gera valor para a cadeia automobilística, as montadoras, gera valor para os bancos, gera valor para o governo por meio de impostos e também gera valor para a população que quer sim andar num carro novo, num carro zero e quer sair do transporte público ou parar de andar a pé. É claro, a gente não pode dizer que o carro é popular. O carro ainda não é popular, não chegou próximo disso. Não é todo mundo que tem 60 mil para desembolsar num carro zero. Entretanto, com um desconto de 11%, até 11%, que o governo pretende dar, ele fica muito mais atraente para quem tem as condições de comprar esse carro. É claro que o desconto é progressivo, a gente tem que observar a questão social, ambiental e também da densidade industrial do carro. Quanto mais o carro for barato, mais desconto ele tem. Quanto mais econômico e ecológico ele for, mais desconto. E quanto mais peças nacionalizadas, ou seja, produzidas no país, mais barato ele também fica. Então, a gente tem que observar todas as questões e saber que o governo vai perder um pouco. O senhor falou exatamente, é claro que isso, né, um carro de 60 mil não é popular, mas a gente tem que aplaudir qualquer redução, mas é preciso reduzir mais. Agora, a pessoa que for comprar um carro nesse valor aí, em torno de 60 mil, ele vai financiar. Só que na hora de financiar o juro ainda está muito alto. Sim. O financiamento, ele vai ser complicado, sim, tanto que o governo está gerando essa linha de não de crédito, mas sim de possibilidade de renegociação, que é o próprio programa que você mencionou, o Desenrola, né? O Desenrola, esse mesmo. O Desenrola, ele tem como objetivo, como o próprio nome diz, desenrolar a vida de muita gente. Nós temos 77,9% da população brasileira endividada. Esse número é absurdo e estagna o crescimento da economia, além de tirar o sono de muita gente. A gente espera que com essa adesão dos bancos, já aderiram 3 dos grandes bancos, o Itaú, o Bradesco e o Santander, falta Caixa e o Banco do Brasil, a gente espera que com isso a população brasileira possa ter mais flexibilidade, abrir linhas de créditos e também sair do Serasa, do SPC, tirar o nome, limpar o nome finalmente, de uma vez. Eu acho que esse programa, do jeito que ele foi proposto, esse pacote, realmente ele vai atender aquela pessoa que está devendo ali, que ela vai conseguir quitar a dívida? Então, Jordevar, ele tem essa possibilidade. Claro, ainda é um projeto inicial, ainda tem que ser discutido, tem que passar pela Câmara, tramitar no Senado, tem que ser aprovado pelo presidente. Então, a gente está falando de uma questão ainda inicial. Nem os bancos ainda aderiram, todos os grandes bancos. Então, a gente ainda tem muita água para rolar, mas eu acredito que sim. Toda medida econômica que favoreça o desenrolar da economia brasileira, tire a economia brasileira da estagnação, eu acho que é positivo e é proveitoso. Mesmo que o governo perca um pouco, como na questão dos carros populares, perdendo um pouquinho do IPI e do PiscoFins. Tá certo, tem que melhorar a vida, principalmente da população mais pobre, né? Temos gente passando fome, gente endividada, são situações realmente complicadas. Vitor, muito obrigado pela participação do senhor aqui mais uma vez aqui no Jornal Brasil Hoje.
Uma boa sexta, um bom final de semana. Opa, obrigado, Jordevar. Estamos aqui sempre que precisar. Qualquer coisa, volto aqui para falar com o telespectador. Muito obrigado. Será sempre muito bem-vindo.